Você é dono de loja física? Você vende, paga, compra, paga conta, mas sente que está literalmente correndo atrás do prejuízo? Muitas das vezes você trabalha e não sobra dinheiro. E como você sabe, né? Todo dia primeiro já está lá, ó, batendo a sua porta todas as despesas fixas dos próximos 31 dias do mês. E é com você que eu quero falar. Entenda o seguinte, eu quero abrir a sua mente nesse vídeo para que você não venha ficar perdido. Eu tenho aqui diante de mim aquilo que eu quero entregar para você, para que você pare de ficar sofrendo. Desculpe o termo, ficar correndo em círculo e não ver o tão sonhado retorno no final do mês. Eu entendo você, estamos num período desafiador, num país onde ser empresário, empreendedor, tem muitos grandes desafios, mas só que eu preciso falar com você que existe o lado bom, que existe o lado ao qual eu vou estar trazendo aqui para você, para te ajudar a ter bons resultados, com clareza, organização e previsibilidade. Meu nome é Adriano Salvador, eu sou empresário, mentor, especialista em negócios e também criador do programa Crescimento e Aceleração 30+, aonde eu vou estar te ajudando de forma prática a alcançar bons resultados. O primeiro ponto que eu já quero ir abordando com você, entenda o seguinte, eu vou estar abordando aqui 3 pontos, 3 erros gravíssimos que donos de loja física cometem. Mas eu quero abordar essa pontinha aqui com você. Ter loja física, hoje, não é mais garantia de faturamento. Antes, você vendia muito, tinha muitos clientes na sua porta, porque as pessoas desconheciam completamente o online. Quem diria há 20 anos atrás que nós estaríamos tão avançado digitalmente, que hoje grandes empresas, grandes conglomerados estariam investindo milhões, bilhões na internet para poder chamar a atenção, trazer mais visibilidade e alcançar uma fatia maior do mercado. E é isso que eu quero falar com você aqui. Muitos lojistas, muitos donos de loja física, de pontos comerciais físicos, ainda ficam trabalhando naquele modelo arcaico, aquele modelo de dependência de indicação. Não é porque quando o cliente vem na loja, eu falo para ele que se ele indicar, ele vai ter desconto, que se indicar isso, aquilo, mas só que as pessoas hoje estão correndo de loja física. E eu falava isso em 2018, 2019, quando conversava eu com meu pai, falava com ele, pai, olha só, daqui a uns 5, 6 anos, as lojas físicas vão perder o poder de ter tantos clientes. E eu quero falar isso com você aqui. Dentro dos 3 erros graves. Primeiro erro, loja física não é mais garantia de faturamento. Antes, vamos colocar assim um modelo simples, prático, era fácil abrir uma loja num ponto movimentado, montava-se uma vitrine, resultado, vendas. Hoje, o comportamento do cliente mudou. Você, dono de loja física, sabe. Às vezes, eu vejo isso no dia a dia, como empresário há mais de 8 anos, atendendo milhares de alunos, mentorados, empresários. Hoje, eu vejo pessoas entrando numa loja, ela mal colocou o pé dentro da loja, ela fala assim, vou ver na Shopee, vou ver no Mercado Livre, vou ver na Shein, porque lá deve ser mais barato. Esse dia eu saí com um grupo de amigos, fomos dar um passeio em outra cidade,
Passamos na porta, vimos lá um produto, na hora, vimos o valor do produto, um dos que estavam conosco falou assim, mas na Shopee está metade do preço. Aí imagina o vendedor, né? Já fechou a cara logo. Porque hoje a loja física, ela não é mais o fim, ela não é mais a etapa final, agora ela é o meio. Ah, eu vou aproveitar que eu estou ali na rua, deixa eu ver quanto está o valor do produto XYZ. Aí vai lá ver o preço, chega em casa, já pesquisa. E esse é o novo comportamento do cliente. Ele não compra na loja física na hora. Ele vai comparar, ele vai pesquisar, ele vai ver preço. E aí que entram muitos pontos. Falei aqui sobre a dependência de indicação, mas falei aqui e vou falar nessa hora sobre a importância do posicionamento digital. Porque se a pessoa vai no seu ponto físico, se a pessoa procura na sua loja e ela pesquisa e não te encontra na internet, fala para mim. Se o cliente não te encontrar, ele vai encontrar quem? Exatamente, o concorrente. E é isso que nós falamos aqui com os nossos clientes, dentro do programa Crescimento e Aceleração 30+, para empresários que faturam acima de R$ 30.000 por mês, que já tem lá, já fatura com as suas vendas, faturamento é diferente de lucro, já tem um time comercial, já tem um time de colaboradores, e nós falamos com eles que um posicionamento digital é necessário. Porque indicação não é estratégia. Indicação é sorte. Em empresa hoje, independente do negócio, ele precisa de previsibilidade, não de esperança. Quantas vezes você já ouviu o cliente falar, nossa, Joãozinho, gostei muito do atendimento, vou indicar minha mãe, meu pai, o cachorro, o papagaio, o periquito, e você, opa, o cliente vai indicar um monte de gente. Não. Aí você fica lá, passa o tempo, aí daqui a pouco esse mesmo cliente até passa na porta de novo. Aí você fica assim, ué, mas ele não ia indicar um monte de cliente? Ele não falou que ia indicar as pessoas lá para poder vir comprar? E a gente sabe que isso não funciona mais. Indicação ainda funciona, dá os seus mínimos resultados, porém não o resultado que você precisa, porque a loja física, ela precisa de um sistema, de um plano de atração e não só abrir portas. E eu tenho falado aqui na internet, se você não tem um planejamento de marketing, faça-nos um favor, mantenha as suas portas fechadas. Ah, Adriano, vou sair daqui porque agora me ofendeu. É verdade. Porque a porta aberta só por abrir e esperar as pessoas contando com esperança e com sorte vai te trazer muito mais prejuízo. Um dos nossos clientes chegou até nós em meados do ano passado e falou, olha, já falei para o meu pai e para o meu irmão que se continuarmos assim mais 2 meses, eles vão ter que arrumar um trabalho fora. Já tiramos o que tínhamos de reserva da loja e não sabemos mais o que fazer. Vamos conversar. Sentamos, fechamos a parceria, começamos a elaborar o planejamento da empresa, porque nós não trabalhamos aqui com marketing solto, nós fazemos um planejamento completo que engloba toda a estruturação, não é só tráfego pago, não é social media, nós fazemos a implementação de todo o sistema, contando parte de atendimento, contando parte de relatório, contando parte de pós-venda, contando toda a parte estrutural da empresa. Primeiro mês, ele quis seguir naquilo que ele estava fazendo. Mas vamos ver aqui, porque o período tá bom, passou o mês, a mesma coisa. Falei, olha, nossa metodologia funciona assim. Se você não quiser acompanhar, seguir aquilo que está dentro do planejamento, melhor para nós é cada um ir para o seu lado. Ele entendeu? Segundo mês, aí fez o primeiro mês conosco, já sentiu a diferença. Começamos o segundo mês, já conseguimos identificar,
Problema principal, setor de atendimento. Fizemos ali toda a remodelagem, toda a reestruturação. Segundo mês, já saltou de uma taxa de conversão de 7% para uma taxa de conversão de 16%. Já conseguiu respirar, já se animou, mas o trabalho não parou por aí. Acompanhamento, pós-venda, atendimento na hora, porque atendia o cliente no dia seguinte, 2 dias depois, só atendia depois da viagem. Eu falei, você não vai ter resultado dessa forma. Terceiro mês, nossa taxa de conversão padrão está acima de 23%. E nesse último mês, a qual muitos estão desesperados por causa dos desafios, nós tivemos mais de 240 clientes advindos da nossa estratégia online. E para a sua e minha surpresa, clientes que foram direto à loja física dele, menos de 10 pessoas em 30 dias. Adriano, mas vocês não fazem o trabalho não para a pessoa ir à loja? Fazemos, mas hoje o cliente quer conforto e quer comodidade. E nós começamos a perceber isso na região que ele trabalha, tanto que hoje já ampliamos o atendimento e ele começou a perceber que a loja física dele não era ruim, o produto não era ruim, mas que precisava de um planejamento. Então, ponto número 1, ter uma loja física não é sinal de faturamento se você não tiver um planejamento estruturado. Então, anotou? Adriano, eu estou com essa dificuldade de ter um planejamento, eu estou com essa dificuldade de elaborar um plano de ação. Adriano, eu já até faço, mas não sei como está funcionando. Adriano, eu terceirizei, não acompanho. Você precisa acompanhar, você precisa estar por dentro, você precisa saber o que está acontecendo na empresa. Porque senão você não vai saber ali o que conversar, o que dialogar com a empresa que você contratou, ou você que infelizmente só contratou um apertador de botão. Você só vai falar para ele assim, tá bom, tá ruim, porque você vai estar olhando só para o que vem no bolso. Então tome muito cuidado. E você que quer essa ajuda, nós vamos disponibilizar aqui abaixo o formulário para você estar preenchendo e nós vamos estar agendando com você uma reunião. Você que fatura acima de 30 mil. Adriano, eu faturo abaixo de 30 mil, mas estou escalando e preciso de ajuda. Então vai ter o outro formulário, a qual você vai estar preenchendo, ou vai estar falando com o nosso time de atendimento, que nós vamos mostrar para você os outros produtos que nós temos dentro da nossa esteira, que é a mentoria de aceleração, que é a consultoria direta empresarial, apenas para poder estruturar e você dar prosseguimento à sua operação. Então você vai estar preenchendo um dos formulários aqui embaixo ou entrando em contato com o nosso time de atendimento. Segundo erro que eu tenho falado aqui, entenda o seguinte, dono cansado com time desmotivado, as vendas vão travar. Se o time não bate meta, não segue processo, reclama de tudo, eu tenho algo a te falar. Se você tem colaborador na sua empresa que não colabora para nada, ele já se tornou um custo para você. Ah, que isso, Adriano? Ele se tornou pesado. Sabe por quê? Ele só faz aquilo que tem que fazer. Ele chega às 8, bate o cartão, dá 4h50, ele já parou, ele já não quer fazer nada. 5 horas ele bate o cartão e vai embora. Eu não estou falando que ele é seu escravo. Mas você precisa entender, eu pago X para o meu colaborador, o quanto ele tem que produzir. Nós vamos ter outros conteúdos falando sobre isso. No momento que eu estou gravando para você um vídeo, o salário mínimo de um colaborador, falo o salário mínimo, tá? Claro que tem categorias, aí muda muitas coisas. É R$ 1.621. Mas se você for colocar todos os encargos, se você não sabe, esse funcionário custa para você mais de R$ 3.000 por mês.
No final do ano, mais de 40 mil, que entrou 13º, férias, entrou um monte de coisa. E o quanto ele está trazendo de retorno para a empresa. Mas só que isso acontece porque a empresa é reflexo da liderança. Se você é dono de loja física, se você é empresário, aceita a mediocridade, tá certo. Deixa esse funcionário aí. Ah, mas o funcionário tem 5, 10, 15, 20 anos. O que você pode fazer? Chamar ele, estimular, trabalhar de alguma forma que ele venha a produzir mais? E muitas das vezes esse tem sido um dos seus obstáculos para poder investir no marketing. E aqui eu não conto só vitória, não, eu falo de pontos desafiadores. Teve um cliente nosso que encerrou o contrato e não deu continuidade, sabe por quê? Ela falou para mim, o trabalho de vocês é muito bom, está trazendo crescimento para a minha empresa, mas só que meu time comercial, as minhas atendentes são muito ruins. Coloquei ideias, trouxemos ideias, traçamos planos, mas só que tanto o empresário, tanto os colaboradores já formou um vínculo de amizade. O prejuízo é de quem? É da empresa, porque aí todo mundo sai falando mal. Então, falando para você, se você aceita a mediocridade, é assim que vai continuar. O clima ruim afasta cliente. O atendimento ruim destrói faturamento e você está aí reclamando. Ai, tá difícil, estou sem mais, porque desculpa, está com um peso dentro da loja que não quer desenvolver. Se mandar mais cliente, ele chega a ficar revoltado com você, tá tendo muito trabalho, mas foi o combinado. O seu tempo pelo valor que você está recebendo. Assim como falamos do ponto 1, que loja física não é sinônimo de faturamento, o segundo ponto é verdade. Se o colaborador não contribui, demita-o. Agora, se você compactua, se você olha mais para a amizade do que para o lucro, do que a saúde do negócio, aí o erro está em você. E eu tenho que ser verdadeiro de fato com você. Porque eu estou falando aqui de negócio, não estou falando de amizade. Estou falando aqui que a sua empresa precisa de um planejamento para faturar. Porque não existe empresa forte com time fraco. Ah, porque eu fico com tanta pena que ele tem família, que ele tem filho. Ele tem que pensar nisso antes de você. Claro que você chegar, conversar, os tempos mudaram, nós vamos estar investindo aqui no planejamento, vamos estar fazendo aqui o nosso marketing, estamos conversando lá com o Adriano, porque preenchemos o formulário do programa Crescimento e Aceleração 30+, ou vamos estar fazendo um trabalho através da mentoria, da consultoria, e nós vamos precisar organizar esses processos. Então você precisa ser essa pessoa que vai levar a sua empresa para frente. Porque essa conversa, essa parte do assunto, não é sobre demitir, mas é sobre ter processo, meta clara e a cobrança justa. Você precisa ter meta, esse colaborador precisa ter meta. Quem trabalha sem meta, qualquer caminho tá bom. Se ele não vender nada, o salário tá lá. Se ele vender, tá lá. Se ele não vender, tá lá. Se ele não fizer, tá lá. Então, desculpe dizer, se ele continuar assim, ele vai estar acomodado. E o terceiro e último ponto. Se você não produz conteúdo, se você não investe em mídia paga, eu tenho algo a te falar. O seu concorrente tá assim, ó. Parabéns para você. É assim que eu quero que você continue. E eu tenho falado isso na internet para os meus clientes. Você precisa estar posicionado em multicanais. Para com essa mente tacanha e obsoleta de querer só colocar um postzinho no Instagram, de querer ir lá no TikTok e botar alguma coisa de vez em quando. É produção de conteúdo para multicanais. Porque se você não aparece, o seu concorrente aparece no Instagram, no Google, no Story, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn, no Google Meu Negócio, no vídeo do YouTube. O seu cliente aparece em tudo quanto é lugar, enquanto você está esperando o cliente passar na porta. Fala para mim, quem vai ter mais cliente? Quem vai faturar mais?
quem vai ter mais retorno com lucratividade. Então você precisa entender, quem não compra atenção, compra silêncio. Aí ninguém te vê, aí você fica lá na loja da porta, posição carrancuda, ou então o colaborador está lá, porque para ele o tempo está passando, ele está ganhando dele e ninguém faz nada. O que eu quero falar para você é o seguinte: o produzir conteúdo não é que você vai ficar fazendo um monte de bobeira igual fazem aí na internet, não. Mas você precisa estar ligado, pegar o hype do momento. O momento que eu estou gravando para você esse vídeo, o que está em alta é o sabor energético. O que está em alta e todo mundo está usando, todo mundo está na internet. Se você não tiver, ninguém está vendo você. Mas nesse momento que eu produzo conteúdo, é o que está fazendo sentido. O conteúdo, ele gera autoridade e toda empresa precisa ter autoridade. O tráfego pago, ele gera previsibilidade. Como eu falei desse nosso cliente, 240 contatos através da estratégia de marketing, com um ticket a partir de R$300. Se ficasse só lá na loja, sem investir, porque se eu investir tá difícil, é prejuízo, ia ter menos de 10 clientes na porta. Aí ia ter que fechar a empresa de vez. Então entenda o seguinte: produção de conteúdo, mídia paga, os dois juntos geram vendas constantes. Claro que aí você vai trabalhar os pontos que eu falei aqui anteriormente: atendimento, acompanhamento, follow-up, remarketing, pós-venda. E para que eu possa te ajudar com isso, aqui abaixo está o formulário do programa Crescimento e Aceleração 30+, a qual eu ajudo empresários que faturam acima de R$30 mil, já faturam, já vendem bem, porém estagnaram. O processo parou, as coisas desandaram e você não sabe mais o que fazer. Então você vai estar preenchendo o formulário aqui abaixo. Você que fatura menos de 30 mil, você vai estar preenchendo outro formulário ou você vai estar falando conosco pelo atendimento. Nós vamos estar mostrando para você como é a nossa consultoria estratégica e como funciona a nossa mentoria, um acompanhamento direto de 6 meses que te traz clareza para você implementar direto no seu negócio. Quem fala aqui com você é alguém que tem mais de 8 anos de experiência no mercado, já atendeu centenas de milhares de empresas de forma direta, indireta, consultoria, mentoria, eventos. Então eu entendo a realidade do empresário. Eu já estive do seu lado com empresa, com time de vendas, mas chegou um período que eu migrei para poder ajudar outros empresários a crescerem através da internet com clareza, organização e previsibilidade. Então, analise. Veja se você não está cometendo esses 3 erros graves na sua operação. Porque o problema para você não é sobre postar, não é sobre impulsionar. O seu problema não é nada disso. O seu problema é que você não tem estratégia. E dentro do planejamento que eu estou olhando aqui, falando com você, nós fazemos todo esse conceito. Mostrar para você como funciona o planejamento, como são os processos, time alinhado, conteúdo estratégico, tráfego pago inteligente, não é colocar para ver se vai funcionar. E o que eu quero falar com você é isso: se você é dono de loja física, se você percebeu que está cometendo esses erros, o problema muitas das vezes não é você, ou pode ser, mas é falta de método. Você precisa de uma metodologia, você precisa de um acompanhamento, você precisa de um planejamento. E eu quero chamar você. Se você realmente parar de depender da sorte, indicação e improviso, eu digo para você que a sua empresa vai decolar. Com certeza, porque os nossos clientes, dentro de um período de 90 dias, nosso planejamento, ele vai para um período um pouco mais extenso, já estão vendo faturamento com margem, aumento de faturamento com margem, numa média de 30%. Tem clientes nossos que já triplicaram o faturamento sem investir R$1 a mais em tráfego. Tem clientes nossos que no período de 90 dias já cresceram os 70%. E nós queremos mostrar isso para você, aplicar dentro da sua empresa e ser bem claro com você. Ou você estrutura a sua empresa, ou o mercado vai te dar uma dura lição. Eu não queria encerrar falando isso, mas eu preciso falar isso com você.
ou você estrutura, ou o mercado vai te achatando, até você sumir, como já aconteceu com muitas empresas, amigos seus, empresários, empreendedores que você já conhece. Então eu convido você a estar comigo aqui. Adriano, eu ainda vou ver outros conteúdos seus, vá lá, veja, me siga, compartilhe, comente. Mas você que tomou uma decisão depois de assistir esse vídeo, eu vou estar preenchendo o formulário aqui abaixo, como eu falei no decorrer do vídeo. Para você que fatura acima de 30 mil, vai ter um tipo de formulário. Para você que fatura abaixo de 30 mil, outro tipo de formulário. E você vai estar falando com o nosso time de atendimento. E nós vamos estar aqui para te ajudar a ter um planejamento de marketing com clareza, organização e previsibilidade. E como eu sempre falo por aqui, só cresce quem investe. Só depende é de você. E nos vemos, claro, em muitos outros conteúdos e principalmente para você que preencheu o formulário, nos vemos do outro lado da tela para iniciar um novo tempo para a sua loja física, para que você venha obter muitos bons resultados.